Bem, o que eu apurei foi o seguinte: os dirigentes conversam, né? O Marcos Braz, o Anderson Barros, que é dirigente do Palmeiras, trabalhou no Flamengo, no Botafogo. Os caras se conhecem há muito tempo e, evidentemente, eles conversam, né? E nessas conversas, né, o que foi colocado foi o seguinte: o Palmeiras não está muito afim de pagar o Flamengo, né? E o Flamengo não está muito afim também de pegar esse dinheiro, porque não seria tanto dinheiro, porque o Gabigol tem final de contrato. Quanto o Palmeiras pagaria? Não seria uma quantia significativa que mudasse as coisas do Flamengo. Então, diante disso, o Flamengo tentou o quê? Se quiser levar o jogador agora, a gente pode negociar, mas manda um jogador para o Flamengo. E o Dudu foi um dos nomes. Mas, pelo que eu apurei, não foi muito além disso, não, cara. Só foi um dos nomes. E aí isso acabou vazando, e aí acabou ganhando muito vulto, mas é improvável que esse negócio aconteça. Muito pouco provável que aconteça. Teria que haver uma reviravolta. Esse é o entendimento hoje dentro do Flamengo. Tá? Que não deve avançar com o Dudu. Eu acho que a gente está, de repente, até falando sobre um assunto que não deve ir longe. Pelo que eu apurei agora pela manhã, não deve ir longe. E eu acho que não faz o menor sentido para o Flamengo, porque o Dudu é um jogador de 33 anos em janeiro, ele tem um contrato com o Palmeiras até o final do ano que vem. Aí tem um detalhe: ele tem uma cláusula de renovação automática se fizer 50% dos jogos no ano que vem. Aí ele iria até 2026. É um jogador que custa caro ao Palmeiras, é reserva, volta a ter uma lesão grave, ficou parado cerca de 10 meses. Então, o seu futuro é, evidentemente, uma incógnita. Isso é inerente a qualquer jogador que tenha lesão grave de joelho, como ele teve. Pode ser com o Bruno Henrique, a mesma coisa recentemente, né? No ano passado ele voltou. Então, é um jogador que seria reserva no Flamengo. O Dudu, versão 2024, não chegaria para ser titular. Né? E o Dudu, quando tinha a idade do Gabriel, 28 anos, ele estava no auge. Ele tinha sido protagonista do título de 2018, ele chegou a essa idade em 2019. Mas estamos em 2024, já 5 anos depois. E o Palmeiras acredita que possa recuperar o Gabriel, que há 20 meses não consegue jogar futebol de forma minimamente razoável, né? E pegaria um jogador que custa mais ou menos a mesma coisa, né? Com uma idade bem menor, ou seja, com mais tempo aí para poder servir o Palmeiras. Então seria bom para o Palmeiras nesse contexto. E já ficou muito claro que o Palmeiras não está nem um pouco apegado ao Dudu. Quando ele fez o movimento de ida para o Cruzeiro, a presidente falou alguma coisa na linha: se tiver que ir, vai, não tem problema. Eu acho que está certo também. Tem apego, não quer ir embora, vai. O Dudu fez o movimento. Acho que falou até espero que vá, né? Acho que ela... Sim, não, espero que ele... Ela ainda mandou um espero que vá. Sim. Então, assim, é muito evidente que o Palmeiras não quer ficar com o Dudu. A versão oficial agora, não, está tudo resolvido, estamos aqui todos juntos e nos amamos. Não, isso é para consumo externo, evidentemente. Porque não vai desvalorizar o jogador e falar que estamos vivendo aqui um relacionamento difícil. Mas ele não entrou no jogo de ontem, o jogo estava ganho. Então, assim, o Dudu sabe que vai ser difícil ele atingir essa meta de 50% dos jogos, até pela competição. Mais jogadores estão chegando. Então vai ficar mais difícil ainda para ele. Então a tendência é o Dudu ficar meio esvaziado, já está meio esvaziado no Palmeiras. Então, e o Palmeiras paga caro por ele, né? Ele custa caro. E, no mínimo, até o final do ano que vem, vai ter que mantê-lo por lá. Então, para o Clube Paulista, seria interessante porque ele abriria a mão do Dudu, o custo mensal desse jogador não é muito diferente do que quanto custaria o Gabriel. Então, ele faria uma troca pura e simples, o Gabriel iria para o Palmeiras e o Flamengo ficaria com o Dudu até quando? Porque o Dudu vai querer que o Flamengo ter um contrato até o ano que vem? Não, ele ia querer um contrato mais longo, como teria no Cruzeiro. Então, o Flamengo vai se comprometer com um salário alto, um jogador caro, por mais 3, 4 temporadas. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Agora, a informação que eu tive hoje de manhã é esse negócio, a pessoa falou para mim, é improvável, isso não deve acontecer. Foi exatamente o que me falaram. Isso não deve acontecer, isso é improvável. E não foi muito além de uma conversa, além do Dudu, outros nomes poderiam entrar e tal. E poderia ser um Rony, por exemplo, poderia ser um outro jogador qualquer. Alguém falou aí do Flaco Lopes. O Flaco Lopes custou 10 milhões de dólares ao Palmeiras. E é um jogador é mais jovem que o Gabigol, deve estar com o quê? 24 agora, o Flaco. Não vão liberar esse jogador também trocado por um cara embaixo de 28 anos, claro. Ele custou muito dinheiro para o Palmeiras. Teve interesse no River Plate recentemente, no Kizzy. Então tem um valor de mercado. O Gabriel hoje não tem valor de mercado. O Flamengo tem final de contrato. Então ele vai sair. Então, a tendência, inclusive, é, nesse momento, a não ser, dependendo dos acontecimentos ao longo da semana, pode mudar alguma coisa. Mas é provável que ele, quinta-feira, seja relacionado para o jogo contra o Fortaleza, inclusive, o Gabriel. Ele volte a ser, ele seja liberado para que a comissão técnica, se quiser, relacione o atacante para a partida. E aí ele pode ficar jogando até o final do ano. Pode fazer parte do elenco e jogar. Quando o Flamengo precisar dele, ele está lá, ganhando salário, trabalhando. Ele é o jogador do Flamengo. Então, eu diria que hoje isso é mais provável e ele iria para o Palmeiras só em janeiro.
de 2024, aí ele vai livre, faz contrato com o Palmeiras, acerta a vida dele e segue seu caminho. Talvez, né, Mauro, antes de até pedir a opinião do Léo, talvez esse fato da possibilidade do Gabriel ser relacionado contra o Fortaleza é indício que o Flamengo internamente falou assim, cara, já vi que não vou ganhar uma compensação agora. Então, provavelmente ele vai assinar um pré-contrato com alguém ou ele vai aguardar até dezembro, então vamos utilizá-lo. E já viu que o cenário agora é difícil uma compensação, uma troca nesse momento, né? Talvez por isso já relacionar o Gabriel, né? Não, talvez não, é por isso mesmo. É por isso mesmo. Ele está aqui, não vai embora, então eles tiraram ele de cena e o empresário foi em busca. O empresário não está falando só com o Palmeiras, né, gente? Então, o empresário está aí no mercado tentando encontrar uma boa opção para o jogador. Se amanhã aparecer uma coisa mais interessante, e o jogador quiser, e o Flamengo topar, ele vai embora. Por isso que eu disse, é provável que ele seja. Inicialmente, a ideia é deixá-lo à disposição para ser relacionado pela comissão técnica. Mas hoje é segunda-feira. Até quinta-feira pode acontecer alguma outra coisa. Mas o afastamento foi para quê? Não, tira ele de cena, deixa o empresário correr atrás aqui, vamos ver o que vai rolar. Não rolou. E está difícil ter acordo com o Palmeiras nesse momento, para liberação imediata. Né? E envolvendo o Dudu, como eu falei, seria um negócio muito arriscado para o Flamengo. Ele teria que fazer um contrato mais longo, um jogador que sofreu lesão, um jogador mais velho, e que custa tão caro quanto o Gabriel. Faria sentido isso? É muito discutível. E detalhe, é o final de mandato também do Landim. Você vai fazer um contrato com um jogador nessas condições. O Dudu é ótimo, só que, sabe, o tempo passa. Né? E o Dudu não quis sair do Palmeiras para o Cruzeiro porque ele foi muito cobrado pela Mancha Verde, pelo pessoal da torcida. Pô, você é ídolo, vai embora, não sei o quê. Ele voltou atrás ali depois daquela conversa com o pessoal da Mancha. Aí ele não foi para o Cruzeiro, ele veio para o Flamengo. Será? Eu acho muito difícil o Dudu querer sair também. E o detalhe, ele tem um contrato até o final do ano que vem com essa cláusula de renovação automática. Se ele entrar numa boa fase e se puser a ponto de ser escalado 50% das vezes, ele renova até 2026. Então, depende também dele. Se ele estiver comendo a bola, entrar e for bem, ele naturalmente vai começar a entrar no time. Aí tem todo o ano que vem para fazer 50% dos jogos. O Davi Luiz conseguiu atingir aquela meta no ano passado e renovou automaticamente. E não estava jogando bem. Esse ano voltou a jogar bem. Né? Mas no ano passado, muita gente criticou a cláusula de renovação automática. Eu mesmo critiquei. Depois até fui tentar entender por quê. O que me disseram foi, não, essa foi uma condição que ele colocou para vir para o Flamengo. O Flamengo pagou a multa, ele veio, então teve que fazer uma composição. E acabou que no final das contas foi bom, porque ele voltou a jogar um bom futebol e está sendo muito útil hoje. Né? Acabou que deu certo. Mas é justamente por isso que ele deve ser relacionado para quinta-feira, justamente por conta de que não deve ter negócio com o Palmeiras por enquanto. Agora, para o ano que vem, a chance é imensa, imensa, dele vestir a camisa verde do Palmeiras no ano que vem. E pelo que eu entendi rapidinho, né, Mauro, então, esse nome do Dudu surgiu numa possível troca com o Gabriel, provavelmente vindo do Palmeiras, né, essa sugestão, né? Não sei de quem veio. Assim, duas pessoas conversando. Manda um jogador para mim, entendeu? Não adianta chegar no acordo financeiro, você vai pagar para mim, a grosso modo. O que você vai pagar não vai ser muito, não vai resolver meu problema. Então me manda um jogador. Aí, tem o fulano, tem o ciclano. Aí foi falar do Dudu. Mas não deve avançar. É difícil avançar. Muito pouco provável que aconteça essa negociação, por tudo que envolve, pela dificuldade de convencer o Dudu, custo do jogador e tudo isso que a gente está dizendo. Né? Lembrando, o Gabriel é 4 anos e 8 meses mais novo que o Dudu, aproximadamente. É uma diferença grande. É uma diferença grande. E a situação dos dois não é muito diferente. Um está em uma forma técnica há 20 meses. O outro sofreu uma lesão, voltou a jogar agora, quer dizer, há quanto tempo o Dudu joga também bem, por conta da lesão? Porque ele não faz um grande jogo, mais de um ano. Né? Lógico, ele tem uma justificativa evidente, ele teve uma lesão grave. Mas há muito tempo também que ele vai voltar a jogar tão bem. Ninguém pode afirmar nada sobre os dois. Pode ter palpite. Agora, prever futuro não tem como. Não tem como ter a certeza de que o Gabriel vai jogar bem novamente, porque é muito tempo que ele está mal. Né? E existem casos de jogadores que entram num ocaso precoce, e muito menos o Dudu voltando de lesão. Você tem que ver o ritmo do jogo, sequência de partidas, como é que ele vai resistir, né? Se ele vai estar bem, tomara que sim, mas é um risco. Né? É um risco. Outro detalhe, a questão do Paquetá também é importante. O que acontece com o interesse pelo Paquetá? O Flamengo pensa no Paquetá da seguinte maneira, não se sabe quando ele vai ser punido, se ele vai ser punido. Isso pode demorar muito tempo, pode demorar um ano, pode demorar mais, pode demorar menos. E aí, qual a ideia do Flamengo? Se o West Ham liberar, desde que o Flamengo esteja cercado e protegido de situações que o afastem, né?
por suspensão, por exemplo, obviamente. Tê-lo por um período que for possível. 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Aí, se ele for suspenso, paciência, ele ajudaria o Flamengo durante um determinado período. O pensamento é mais ou menos esse. Acho difícil, porque a situação do jogador é bem delicada, né? E não consigo imaginar que os ingleses vão deixar isso passar em branco, a ponto de ele ficar jogando tanto tempo, voltar para o país de origem, jogando tranquilamente, seleção brasileira. O cara, ele está assim, ele é um alvo, né? Ele se colocou nessa condição, né? Tudo indica, né? Vejamos o que vai acontecer. Mas a ideia é mais ou menos essa. Agora até entendi melhor. Se demorar muito, ele pode jogar 1 ano, o Flamengo 6 meses, 1 ano e meio, o tempo que for, ele colabora. Se for suspenso depois, paciência. Mas aí é muito difícil construir o acordo com o clube inglês e um contrato que proteja o Flamengo completamente, do ponto de vista financeiro. Essa é a dificuldade, que o West Ham quer dinheiro. O Flamengo paga o West Ham. Se for suspenso, devolve o dinheiro do Flamengo. Como é que faz? E não se sabe quando ele vai ser suspenso, se ele vai ser suspenso. A definição pode sair agora, daqui a poucos meses, ou daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos. Ninguém sabe. Essa é a grande questão. Cabe recurso, isso pode se arrastar. Esse é o ponto. Mas é difícil ele escapar, pelo menos pelo que se fala na Inglaterra e pelo histórico de outros jogadores que já passaram por essa situação. Lembrando que ele é o primeiro nome assim, da Premier League, o nome mais relevante, né, no cenário do futebol na Inglaterra, a se ver envolvido nesse tipo de coisa. O caso do Tonali, que joga no Newcastle, é diferente. O Tonali, ele apostava na vitória do seu próprio time e foi punido. Tinha uma questão de vício em aposta e tudo mais. Aí foi punido 10 meses. Né? Ele fazia isso no Brescia, fazia isso no Milan e continuou. E existe um manual de conduta da Premier League, que é um documento de conhecimento público, que deixa claro que nenhum dos jogadores, técnicos, envolvidos no futebol, nenhum deles pode participar de aposta, em hipótese alguma. Então, quando o Tonali faz isso, ele está infringindo essa regra. Mas não é visto, evidentemente, como algo tão grave como aquilo que acusa o Lucas Paquetá, que é forçar cartões amarelos, ou seja, fabricar uma situação que beneficia alguém em aposta. Quando o Tonali aposta na vitória do time dele, evidentemente, ele não pode fabricar uma vitória. Ele pode ajudar o time dele, mas ele não tem o controle do resultado. Né? Eu vou apostar no meu time e vou ganhar o jogo. Depende, você vai ganhar um jogo, você vai tentar, óbvio que vai tentar, a sua obrigação. Agora, forçar um cartão, o jogador pode forçar um cartão. E aí você está fabricando uma situação que normalmente não aconteceria e deliberadamente. Essa é a acusação. E são 4 situações, em 4 partidas diferentes entre 2022 e 2023. Então, há quem acredite que ele possa ser banido. Tem gente que pede o banimento, gente do meio, né? E tem gente que acredita que ele possa pegar, tipo, 10 anos. Aí acabou a carreira. 10 anos eu comparo o cara pegar... no Brasil não tem prisão perpétua, mas de repente o cara comete vários crimes e pega 30, mais 30, mais 30, mais 30, prisão perpétua. Sem condição de ter liberdade condicional, o cara vai passar o resto da vida na cadeia. No caso, 10 anos, o cara acabou a carreira, ele não joga mais. Né? Ele vai voltar aqui, com 37 anos, uma década sem jogar, não tem condição. É uma situação bem delicada, o Flamengo tem que tentar aproveitar um período em que ele eventualmente esteja aguardando essa definição. Mas é bem difícil, é bem difícil. Não acho fácil construir, não acho bem difícil. Acho também improvável que aconteça. Vai ser muito surpreendente se o Flamengo conseguir construir algo que o proteja e que permita que o jogador fique jogando pelo clube durante, sei lá, uma temporada ou algo próximo disso. Então, Mauro, antes de eu pedir a opinião do Léo rapidinho, você falou, é difícil o Flamengo, algo que se proteja para ele continuar jogando. O Flamengo cogita, caso o West Ham facilite, o que é muito difícil, uma negociação com o Flamengo, cogita também hipótese de compra ou o Flamengo só entra nessa se for empréstimo? Isso você conseguiu conversar, apurar? Não, eu não sei se vão admitir pagar algum dinheiro. Porque eles estão discutindo. Seria leviano afirmar que pagaria alguma coisa. Acho que eles estão tentando uma composição que pode livrar o West Ham, de repente, de pagar salário do jogador e tentar, de repente, aí que pode ser uma estratégia. É uma coisa que uma pessoa até comentou comigo, eles podem estar tentando, não a pessoa do clube, a pessoa que trabalha nesse mercado de apostas, trabalha numa empresa que faz monitoramento das apostas e tudo mais para encontrar irregularidade, falou, olha, pode ser uma estratégia que os caras estão buscando com o intuito de tirar o jogador de cena, né? De repente sai da Inglaterra, esquece um pouco ele, quem sabe a pena não é tão violenta. Pega 1 ano, 2 anos, aí ele consegue voltar a jogar. Tirar a dor do furacão, né? Exatamente, pode ser também uma maneira. Porque assim, o West Ham quer minimizar o prejuízo é enorme. Comprar o jogador por 60 milhões de euros aproximadamente,
Ele virou um jogador importante, foi campeão da Conference, eu acho, não ganhava o título há muito tempo, virou um jogador importante do time, né? Já poderia estar no Manchester City, e aí eles iam ter lucro, né? O jogador ia ser vendido por uma quantia maior, não foi vendido, está lá, e se for suspenso, o clube inglês fica sem um jogador, o dinheiro não volta, é um prejuízo enorme, né? Financeiro e técnico. Então pode ser uma estratégia, pode virar uma estratégia, digamos assim, a partir do interesse do Flamengo, para tirar ele um pouco de cena. Mas não sei se isso vai ir adiante, não. Acho bem difícil. E tem outro aspecto também que as pessoas não pensam, né? A cabeça do jogador, né? Como é que o cara consegue jogar? A própria Copa América, o desempenho dele não foi bom. Não tem como o cara ter um bom desempenho com esse problema. A cabeça deve estar dando noca, porque é um risco de acabar a carreira, cara.